Amigos do Leilão na TV, que prazer gigantesco! Estamos vindo aqui toda quarta-feira para falar do nosso assunto preferido, né? Que é leilão. Tem uma convidada muito interessante hoje, lá da terra, das praias, a terra do Cristo Redentor, da terra de muita coisa legal. Nós vamos falar já já com ela. Vocês sabem quem é que está aí no flyer, mas vocês vão conversar com ela e comigo daqui a pouquinho, tá? Mas antes, um pedido para você que tem interesse em conhecer a área de leilões, né? Muita gente acha que é fácil, né? Vê o leiloeiro lá batendo martelo, ganhando dinheiro. Você, leiloeiro, isso é muito fácil. É o que você imagina. É uma das profissões mais difíceis que existe, porque você tem que ser conhecedor de lei, você tem que ser conhecedor de trocentas mil coisas, né? E no meu curso eu ensino, né? É tanto assunto que não dá para enjoar do curso. É muito assunto, né? Tópicos, conhecer a lei, mas não é a lei chata, aquela lei que fica e tal. É uma lei interessante porque eu consigo trazer ela para a prática. E você acaba entendendo como funciona na prática, não na teoria, né? Ah, mas Silvio, você está falando, é teoria e tal. Não, pode ficar tranquilo que eu tenho exemplos clássicos para te mostrar como é interessante a área dos leilões. Além da alienação fiduciária, além do leilão extrajudicial, que é a minha especialidade, leilão judicial a gente também conversa, e outros tipos de leilões diversos que existem. Tudo isso você aprende no curso para leiloeiro do Leilão na TV. Então, entre em contato com leilãonatv@gmail.com ou www.leilãonatv.com.br. Vem comigo para aprender essa área maravilhosa. Também damos curso para captadores e diretor de coordenação. Tem dúvida? Manda um e-mail. Está aqui nos caracteres. Valeu, um abraço, até a próxima. Então, agora eu vou trazer minha convidada, né, queridíssima. Aí está ela, a doutora Laura Guimarães. Já esteve nesse canal há 4, 5 anos atrás, falando de arrematação, né? E hoje, depois ela conta qual é a surpresa. Ela vai contar para a gente o que ela andou aprontando, né? Deixa eu pôr o letter dela aqui, né? Que está aqui o letter, está aqui, ó. Os contatos dela, gente. Presta atenção aí, anotem que vocês podem precisar. Estamos falando de leilões no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Boa noite, Silvio. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando. Obrigada pelo convite, né? Eu tive aqui em 2020, se eu não me engano. Acho que era pandemia, né? Estive aqui falando dos leilões. Naquela época você já falou que poderia ter uma surpresa. E as coisas mudaram um pouquinho. É verdade. Espero que para melhor, né, Laura? Sim, com certeza. Maravilha. Teve nenenzinha, né? Saiu de arrematante, assistente da arrematação jurídica para leiloeira. Isso tudo você vai me dar detalhes aí, viu? Mas vamos começar a peleja aqui. Agradecer o RC Moedas, que apareceu aqui, deu o like número 83, ele gosta de fazer isso. E a Rita Cardoso também passou por aqui. E o que for passando, gente, eu vou colocando aqui, tá? Eu nem vou falar, eu vou colocando aqui, tá bom? Para não atrapalhar o raciocínio da leiloeira. De repente, ela está no raciocínio e ela... Ah, olha quem chegou aqui. Essa aqui, ó, é patrimônio histórico da leiloaria em São Paulo, né? Atua no Brasil inteiro, mas é a Black, né? Um grande beijo, Black. Um beijo também da Laura, né? Para você aí, ó. Obrigado pela presença. Então, eu vou colocando aqui, tá, gente? Laura, das arrematações no Rio, da época que a gente conversou, 2020, 2021, o que foi que mudou? O que você sentiu de diferença? Né? Você mudou até de cidade, né? Então, conta tudo para nós aí. Não me deixa no limbo, não. Conta para mim. Mudei. Naquela época, eu morava na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, e hoje eu estou na região dos Lagos, em Araruama. E aqui eu, na verdade, sou a única leiloeira da região dos Lagos, né? Aqui não tem outros leiloeiros.
E naquela época era pandemia, então eu acho que da pandemia para cá houve uma mudança no sentido de que aumentaram os leilões, né? As pessoas passaram por dificuldades na pandemia, muitas pessoas perderam emprego, e aí tem muito mais oferta de leilão de lá para cá do que tinha antes, né? Muitas pessoas devendo, bancos e as ações judiciais ficaram paralisadas naquele momento por um bom tempo, e os leilões começaram até a ser online naquela época, aqui no Rio pelo menos não se fazia online, eram todos presenciais, e por conta da proibição de circulação e tudo mais, os tribunais passaram a fazer os leilões online. E depois de muito tempo parado, retornou, e aí os débitos das pessoas aumentaram, eles começaram a dever outras coisas, então todas as ações judiciais que são indenizatória, cobrança de condomínio, enfim, qualquer tipo de ação no judiciário que você não pague e penhore o seu imóvel, ele vai a leilão. Então, com essa situação da pandemia para cá, as coisas aumentaram, né? Os leilões aumentaram, os imóveis em oferta aumentaram, e isso foi a grande diferença de lá para cá. Então, ou seja, em teoria, foi positivo para quem atua na área de leilões no Rio de Janeiro, né? Foi positivo tanto para leiloeiro quanto para quem quer arrematar, né? Porque agora tem muito mais oferta e tem muito mais trabalho para o leiloeiro, né? Tem muito mais processos que vão chegar na fase do leilão. Legal. Mas no sentido que você se tornou especialista, foi isso que me chamou a atenção na época que eu vi o teu Instagram e tal, é assistência para o arrematante. O que mudou nisso? Né? Não, você é leiloeira, claro, mas o que mudou no mercado? Que, além do volume ser maior, que você acha que tem mais concorrência, o leilão falso acabou te atrapalhando, que virou uma febre, né? Conta para mim. Consequentemente, com o aumento dos leilões, a concorrência aumenta, né? Isso é natural que ela aumente. Mas teve muita coisa positiva. Por exemplo, recentemente o STJ decidiu com relação aos débitos de IPTU. Apesar de já estar na lei, né, que os débitos de IPTU eles se subrogam no preço, o STF já decidiu que, mesmo que não esteja escrito no edital, ou mesmo que o edital diga o contrário, os débitos de IPTU vão sair do fruto do leilão. Então, isso deu mais segurança jurídica para quem procura arrematar os leilões nos judiciais, que as pessoas têm medo, né? Elas não confiam muito de que, será que eu não vou herdar nada? Não vai herdar. Uma que tem a lei dizendo isso, e agora, recentemente, o STJ já definiu que, mesmo que seja o contrário, dito no edital, o débito de IPTU vai ser pago com o valor da arrematação. Então, isso deu uma confiança maior, as pessoas podem ficar mais seguras de que elas não vão herdar esse tipo de débito, né? E deixando claro que você está se referindo a leilão judicial. Judicial. Não é alienação judiciária, não é leilão trabalhista, não é leilão disso, daquilo. Porque eu falo muito pouco de leilão judicial, incluindo no curso, muito pouco, né? Por quê? Hoje está bem melhor, né? O Dr. Robson, que eu trago aqui, às vezes, ele faz uma propaganda, dá uma forçadinha, porque ele adora, né? Mas eu senti uma insegurança jurídica muito grande, né? Inclusive para o leiloeiro, né? Porque eu tive que devolver comissão, Laura, várias vezes. E eu fazia a Procuradoria do Estado de São Paulo, vai vendo. Né? Aí o juiz fala, olha, você vai depositar a comissão do leiloeiro nessa conta. E a gente gastou no leilão, às vezes gastou uma grana preta, e você fica olhando o dinheiro lá parado, e você não pode mexer, não pode mexer. A gente chegou a leiloar, não vou dizer o nome do estádio, mas a gente chegou a leiloar um estádio de futebol. E ficou 1 ano para receber. 1 ano. Aí eu falei, quer saber? Não quero mais. Então, isso vem mudando, claro, né? Fala, se você está falando contra o leilão, você ficou maluco. Não. São experiências que eu vivi, que de repente um concorrente meu não viveu, entendeu? Eu vivi. Então, hoje não, hoje existe uma segurança jurídica maior. Mas qual é o melhor conselho que você dá, por exemplo, o Silvio, que é desconfiado lá, o Silvio,
mas ele quer comprar uma casa, um apartamento aí no Rio, uma fazenda, no leilão judicial. Qual é o conselho? Claro, eu já vou te adiantar, tem um especialista na tira-cola, né? Claro, né? Contrata a Laura aí, põe na tira-cola que você não corre isso. Ela vai te falar, não. Inclusive, eu estava enchendo o saco dela, que ela é muito objetiva, ela vai direto no básico. Eu falo, tem que aumentar, tem que florear, Laura. Não, objetivo, acabou. Então, objetivamente, como é que o cara tem que atuar? O Silvio, que é desconfiado, que tem suspeita até da própria sombra. O que é que ele tem que fazer para fazer o nosso título, né? Uma arrematação segura na área judicial, Laura? O primeiro passo é ter uma assessoria jurídica especializada. Não é qualquer advogado que entende de leilão, né? A gente sai da faculdade e, na época que eu fiz a faculdade, pelo menos, o que se deu de leilão lá foram 15 minutos numa aula de processo civil. Então, você não sabe nada quando você sai da faculdade. Então, não é uma especialização de direito imobiliário que vai te ajudar no leilão. Então, você tem que aprender leilão, você tem que estudar a lei, o que ela fala, você tem que estudar a jurisprudência. Sempre está tendo decisões judiciais novas que vão dando mais segurança, né? De 2015 para cá, essa segurança melhorou muito, porque antes de 2015, até a emissão na posse, você não sabia se fazia no mesmo processo ou não, porque não tinha isso escrito na lei, né? Então, depois que a lei mudou, não se tem mais dúvida, a emissão na posse é feita no processo do leilão, né? Seu dinheiro fica depositado numa conta judicial e você não vai sair dali, né? E então, a assessoria através de um advogado especializado em leilão é a melhor coisa que você vai fazer. Tipo, 50% do sucesso da sua arrematação é você ter uma assessoria, porque a assessoria, ela, além de fazer a busca, porque você tem sistemas, você tem formas de procurar os imóveis de acordo com o que o seu cliente quer, fazer aquilo mais personalizado, a gente faz uma análise financeira para que você não tenha surpresa com os custos que vai ter. A gente conhece, às vezes, aquele juiz daquele processo, sabe se ele costuma ser rápido, se ele costuma demorar, se ele costuma arrumar algum problema, fazer coisas... Às vezes eles fazem coisas que a lei não fala, né? Às vezes eles fazem o contrário e você tem que ficar ali. Então, é coisa que só quem trabalha com leilão, no dia a dia, na experiência, conhece. Alguém que está chegando agora não vai ter essa noção. Então, você está há quantos anos com isso? 9 anos? 10 anos? E eu já nem sei mais quanto tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Na verdade, eu trabalho com leilão desde 99. Né? Então, eu sempre... 26 anos. A única coisa de leilão que eu não tinha feito ainda era ser leiloeira. Agora eu já sou. 26 anos. Você já nasceu, já se tornou... trabalhou com leilão, é isso? Praticamente. Foi o meu primeiro emprego. Não, estou falando que você tem cara de 26 anos, então passa batido, né? Mas tá bom. Tá bom. Comecei lá em 90. Muita coisa. Você trabalha, me falha a memória da última entrevista, que faz tempo, você trabalhou com leiloeiro um período, né? Sim. Eu trabalhei com leiloeiro por 17 anos. Bastante, caramba. Eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar com ele. Então, assim, eu era a única na faculdade que sabia do assunto. Ninguém sabia, ninguém tinha nem ouvido falar. Né? Você conhece as pessoas, você trabalha com o quê? Eu trabalho com leiloeiro. Leiloeiro? Tipo, o que é isso? Que é isso? E a curiosidade e a tentação, né? Aquela frase, né? Arruma um carro para mim, arruma um imóvel para mim. Essa frase eu já ouvi bilhões de vezes. Eu falei, eu faço o leilão do comitente, o imóvel não é meu, como é que eu vou te dar um imóvel? Eu sou comissionado, a gente ganha uma comissão, ganha um pedacinho. Então, muita gente entende que o leilão, aquele volume todo, é do leiloeiro. Olha, eu fiz um leilão de 10 milhões. Pô, você está rico? Não, eu tenho 5% disso. E detalhe, não significa que eu vou vender os 10 milhões. Não. Entendeu? Então, é muito subjetivo o leilão. Por isso que eu faço questão de popularizar o assunto, faço reuniões, faço live, falo de leilão, e ainda assim um leilão é uma coisa
muito específica. Está melhorando. Está melhorando. E eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, porque isso só melhora o mercado para todo mundo. Exato. Para quem está rematando, que precisa conhecer, precisa ter segurança daquilo, para os leiloeiros que precisam vender, né? Quanto mais leilão tiver, quanto mais as pessoas... Ah, não, eu vou comprar no leilão porque é mais barato que no mercado? É mais barato que no mercado. O investimento que você faz, o lucro que você tem comprando no leilão e comprando no mercado é muito diferente. Imensurável. E também... Meu Lara, quero até sua opinião. O que assusta? Está chovendo especialista. Está chovendo. Não é meu concorrente, tá? Porque eu não tenho concorrente. Eu ensino leiloeiro. Mas o que tem de gente que fique milionário com leilão, fique milionário na arrematação, isso aí é assustador. Foi uma coisa que eu te chamei porque você era muito segura, muito clara em relação aos riscos, aos benefícios e aos problemas que poderiam ter. Você sempre falou muito no seu canal no Instagram, né, que era o mais forte que você tinha, sobre isso. Agora, o cara aluga um Jaguar, né? Aluga um Jaguar, coloca um terno, seja milionário com leilão, você vai ganhar muito dinheiro. Isso é assustador. Eu já fiquei sabendo que tem gente que aluga até jatinho para fazer esse tipo de propaganda. Não, nem aluga, só entra dentro, tira foto, faz o vídeo lá dentro e sai. Entendeu? Eu nunca ostentei nada, nunca. Até por uma questão de segurança. Né? Se você ficar ostentando demais, uma hora os caras fazem o contrário. Ele ostenta, pega aquele monte de gente que acha que vai ganhar o mesmo dinheiro que ele. Né? Então, a sua opinião sobre isso, o que você acha? Aline Moreira, chegando aqui. Aline, aqui, ó, uma aluna querida. Adivinha de onde ela é? Adivinha? São Paulo. Rio de Janeiro. É do Rio. Obrigado, Aline, pela presença. Eu vejo muito como cada vez que o Instagram, cada vez que você consome conteúdos de leilão, ele vem aparecendo sempre aquele mesmo assunto para você. Então, sempre aparece para mim. Tem muitos que se dizem especialistas, né? Mas nem todo mundo é. Né? Hoje em dia, você não pode confiar muito no que você vê no Instagram, porque tem essas pessoas que alugam um carro e dizem que a vida está maravilhosa porque ele é especialista em leilão. Né? E tem muita gente que vende coisas que eu não acho que são reais. Né? Você não vai dizer para uma pessoa que ela vai comprar um imóvel num leilão e ela vai ter um lucro de 100%. Ela não vai ter um lucro de 100%. Que se ela arrematar um imóvel de 100 mil e ele vale 200 mil esse imóvel, ela não vai ganhar 100% de lucro ali, porque ela arremata, ela tem que pagar a comissão do leiloeiro, que é 5%. Ela tem que pagar a comissão, os honorários do assessor jurídico, que normalmente é entre 5% e 10% da arrematação. Ela tem o ITBI, tem o registro no cartório, tem as custas judiciais, tem a emissão na posse, que se ela não ficar como depositária dos bens, vai ter que pagar, de repente, um frete para ir para o depósito público, se o réu deixou os bens lá. Tem chaveiro, tem obra que possivelmente vai fazer. Então, nunca ela vai ter um lucro de 100%. Né? Então, tem gente vendendo isso. Então, já é uma enganação. Né? Pode acontecer de ter um 100%, mas é muito raro. Muito raro. Mas eles vendem como se fosse assim, toda hora. Qualquer leilão que você comprar, você vai ter um lucro de 100%. Não é. É muito golpista, na verdade. É golpista dando em árvore, né? Em relação a leilão, e tem a pessoa que está propensa a cair. A pessoa que está propensa a cair. Eu já tive aluno que vem aqui, né? Fala, eu te pago o dobro, mas eu quero que você me dê leilão, que você me dê isso. Cara, você entendeu? Não é assim que funciona. Primeiro que você as pessoas estão querendo tanto ganhar dinheiro que elas acreditam em qualquer oferta maravilhosa que aparece. Não, tem gente que pede para mim assim, pelo amor de Deus, me engana, me dá um golpe que eu quero. E eu não dou, né? Não dou, eu não vou te dar um golpe. Entendeu? Você está pedindo, implorando, mas eu não vou te dar um golpe. Por quê? Porque o mercado ele é extremamente volátil e difícil. Né? E detalhe, a Laura está falando de leilão judicial, ponto.
Mas nós temos aí o leilão extrajudicial, que são dezenas de milhares de tipos, né? Nós temos os leilões de alienação fiduciária, que têm características diferentes, dependendo de onde você vai trabalhar. Você vai trabalhar com banco, você vai trabalhar com a cooperativa, você vai trabalhar com a distribuidora de petróleo, você vai trabalhar... Enfim, cada um tem uma característica, uma construtora. Isso, alienação fiduciária, que é infinitamente enorme. Fora o leilão privado, fora o leilão judicial, fora o leilão de veículos, que tem, né, leilão de apreensão de veículos, leilão de financiamento, leilão de carro batido, leilão de carro isso, carro aquilo. Tem, né? De tudo. E existe uma grande bagunça, que muita gente fala para mim: Silvio, eu vou leiloar 50 carros particulares. Né? Aonde que vai o gravame? Se o carro é particular, por que vai ter gravame? Ah, mas eu tenho que comunicar o Detran. Quem disse que você tem que comunicar o Detran? Se está vendendo do particular para o particular. O intermediário é o leiloeiro. É só isso. Ele emite uma nota, mas você não precisa levar a nota no Detran para consolidar aquele veículo. Você entendeu? Então, há uma confusão grande e eu não vejo ninguém explicando isso. Ninguém explica. Eu já cansei de falar aqui, não adianta. Entendeu? Então, o mercado de leilão ainda é estranho, porque não está claro para quem procura conteúdo o que é e o que não é. Entende, Laura? Fora o leilão judicial, que é complicado, não adianta a gente passar um paninho, tem mais segurança jurídica, mas ele é complicado. Então, não adianta o arrematante chegar lá, cantar de galo, vou comprar, eu sou bom, tal, compra, vai comprar um problema, porque não tem assessoria, precisa ter assessoria. Eu sempre falo com os meus clientes que a gente faz uma análise financeira justamente para você não chegar lá no leilão e ficar emocionado e acabar comprando acima do valor que você poderia comprar. Né? Porque aí depois vai acabar não tendo o lucro que queria ter. Porque está lançando, poxa, mas eu queria tanto esse imóvel, veio uma pessoa e lançou mais. A gente faz uma análise para ter um limite, para você não chegar lá e ficar completamente perdido e sair comprando mais do que devia. Às vezes o imóvel nem vale, né? E depende, você quer o imóvel para quê? Para fazer um investimento? Você vai até um valor. Você quer para morar? Você já vai num valor mais alto, porque é para você. Né? Então, tem várias coisas que a gente analisa para que o arrematante ele tenha sucesso naquele negócio. Que não é interessante ele ter prejuízo, nem para ele, nem para mim. Né? O arrematante, o nome arrematante, já dá uma entoada de que vou lá fazer uma grande besteira. Investidor é outra história. Entende? Eu falo isso, meus amigos. O arrematante dá em árvore. Você põe um anúncio em qualquer lugar, vem arrematante de tonelada. Investidor, eu tenho os meus aqui. E é uma dúzia. Entendeu? Desde lá de 99, 98, 97, estão comigo desde aquela época. São investidores. Porque arrematante... Então, por que ele precisa da consultoria? Porque o arrematante, ele quer comprar no prédio que ele quer. Se eu estiver mentindo, você me corrige. No prédio que ele quer, no andar que ele quer, da maneira que ele quer. Então, ou seja, não vai comprar nunca. E se comprar, vai pagar caro. Porque leilão é oportunidade, não é o que você quer, é oportunidade. Né? E às vezes, quando você fala com as pessoas de que o leilão é um investimento rentável, elas acham que elas vão ficar ricas. Então, elas querem, aqui no Rio, por exemplo, elas querem comprar logo um imóvel em Ipanema e na Barra da Tijuca. Não vai comprar. Se não tiver dinheiro para aquilo, não vai comprar. É o que eu costumo dizer. Começa baixinho, começa vai na Penha, que tem um valor menor para você fazer dinheiro e vai subindo. Começa na Penha, apartamentinho, depois vai para Caxias. E vai devagarzinho. E tem lugares na Penha que você vai conseguir liquidez daquele imóvel. Tem lugares no meio que você vai conseguir liquidez daquele imóvel. Santos Penha.
Não precisa ser um imóvel, pode ser um terreno, né? Mas começa pouquinho, vai fazendo dinheiro até você poder comprar um na Barra da Tijuca. Que, obviamente que na Barra da Tijuca vai ter uma concorrência infinitamente maior. Né? O cara quer perto do Barra Palace Hotel ali, que tem uma praia legal ali. Só quer isso. Ali você está falando de 2, 3, 4 milhões. Quer dizer, é a mesma coisa de você querer comprar um andar inteiro em, como é que chama aí? Balneário Camboriú, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Tem gente que fala comigo, porque o balneário, cara, não viaja, cara. Só tem bilionário lá. Eu não tenho condição de ter imóvel lá. Eu posso até cantar de galo, mas não chego nem na porta. Você entendeu? Então, tem que ter a consciência financeira. Esse é o primeiro ponto. E você pedir uma assessoria não é os olhos da cara. É proporcional ao negócio. Entendeu? Sim. Você liga para ela, Laura, é o seguinte, tem imóvel aqui em Petrópolis, o que você acha? Eu quero fazer isso. Aí ela vai falar, não, esse imóvel não é para você. Vamos vasculhar por um X, eu vou vasculhar para você e te dar um leque de opções. Né? E vou dizer, o mais seguro desse leque é esse aqui, que você pode ganhar, não 100%, mas você pode ganhar ter um retorno legal. Né? E o processo do início ao fim pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. Mas negócio bom é assim. Porque as pessoas querem comprar, mas elas não querem ter trabalho. Elas, mas você falou que o leilão é bom, é um negócio... É complexo, né? É bom, mas é complexo. Né? Não tem só a análise financeira. A gente tem que fazer a análise da documentação do processo, para ver se o processo não tem uma nulidade. Tem que ver os documentos, as certidões, os débitos. O imóvel está alienado em outros lugares e por aí vai. Justamente. Aí ele tem uma hipoteca, porque às vezes ainda tem imóvel que tem hipoteca. Né? Hoje em dia você já vê muito mais alienação fiduciária, mas tem muito imóvel ainda que tem hipoteca. Foi intimado o credor? Ele apresentou a planilha? Ele não apresentou? Porque tudo isso implica no resultado final. Né? Se você arrematar um imóvel hipotecado que o credor hipotecário não foi intimado, você pode ter um prejuízo. Se ele foi intimado e não sobrar dinheiro, quem fica no prejuízo é ele. Né? Então, são detalhes que só quem é especialista vai conseguir ver no processo e nos documentos. Né? E tem a questão da segurança que o dinheiro que a pessoa paga do leilão não fica com o leiloeiro, não fica com ninguém, fica depositado em juízo. Né? Então, a pessoa não perde. Mas e se entrar com uma ação para anular o leilão? Hoje em dia, depois que o auto de arrematação está assinado, o leilão ele é irretratável. Então, ele não vai perder aquele imóvel. O máximo que vai acontecer naquilo ali é uma perda de danos que o arrematante não tem a ver com isso. Então, o arrematante ele tem total segurança quando ele arremata no judicial, né? Porque aquilo não vai se desfazer. Diferente de um tempo atrás, você não tinha nenhuma garantia, né? Não tinha, você não tinha garantia. Além do que, se ele entrar com uma ação dentro do prazo que a lei fala, você ainda pode desistir da arrematação, receber o seu dinheiro de volta sem nenhum prejuízo. Né? Porque, caralho, eu não quero ficar esperando essa ação resolver e eu não consigo entrar no imóvel, né? Porque pode ser que não tenha saído ainda a emissão na posse. Ele pode desistir da arrematação, receber o dinheiro de volta. Né? E aí tem a questão também da comissão do leiloeiro, que ela também vai ser devolvida, mas tem uma resolução, se eu não me engano, do CNJ, que determina, né, que tem que devolver. Então, também é mais uma segurança para o arrematante de que ele vai receber, inclusive, a comissão do leiloeiro, porque antigamente você também não tinha essa certeza. Não tinha e ficava no prejuízo, o arrematante. Né? E o leiloeiro, eu também, pelo menos, na minha época, eu devolvia. Na minha época, era muito Caxias, né? Para fazer tudo certinho. Eu devolvia. E me incomodava, assim, de uma maneira absurda. Hoje, você vai devolver por uma questão judicial, por uma questão de correto e tal, é diferente. É diferente. Muda muito. Porque você tem que devolver, porque o juiz acordou com o pé esquerdo, decidiu lá e você tem que devolver o dinheiro.
Agora... Não, você tem que devolver a comissão do leiloeiro, realmente você tem que devolver. Mas já tem um entendimento mais recente de que se o réu, por exemplo, entrou com uma ação e conseguiu anular aquele leilão, e aí ocorre essa devolução, né, do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, dependendo do que ele está arguindo no processo, se foi algo que ele deu causa à nulidade daquele leilão, o leiloeiro vai devolver a comissão para o arrematante, mas ele pode cobrar do réu aquela comissão que ele devolveu, porque foi ele que deu causa. Ele tem diversos momentos no processo para se defender. E tem uns que não se defendem porque não querem. Não, deixa para o leilão, depois eu suspendo isso, depois eu anulo isso. Então, ele, como uma forma de sanção, ele também vai pagar o leiloeiro a comissão que o leiloeiro teve que devolver para o arrematante. Então, dependendo dos casos, mesmo o leiloeiro devolvendo, ele consegue ser ressarcido pelo réu por conta do princípio dos custos, né? O leilão tem custo para caramba, né? Uma pergunta. O leilão tramitou lá, tal, você assessorou. E em relação ao sendo um prédio condomínio, o cara está devendo não sei quantos condomínios, existe a possibilidade de haver um leilão relacionado ao condomínio. Como é que isso se resolve? Eu sei no extra. No extra eu sei como resolver isso. Agora, no judicial, como é que funciona? Se anular o leilão? Não. Existe uma dívida de condomínio e o próprio condomínio executou independente dos outros processos que existem. Em que situação fica isso aí que eu já vi acontecer há tempos atrás, mas eu não sei no judicial como se resolve esse trambique. O leilão ele ocorre normalmente, né? Vai ter um processo, vai chegar no leilão. Se houver outros credores, vai entrar um concurso de credores. Obviamente, o IPTU vai ser pago primeiro, porque é imposto, né? Então, vai pagar ele primeiro, e depois os outros credores vão entrar num concurso de credores. Quem teve a penhora registrada primeiro vai fazer uma ordem, né? Porque quando você tira esse prioridade tipo federal, estadual, municipal, isso? Tem a prioridade dos credores. Os impostos vão ser pagos primeiro, né? Então, seja lá a origem do imposto, vai receber primeiro. Se o valor não for suficiente pagar só os impostos, né, o condomínio não vai receber nada, mas porque ele não é o condomínio não é um credor preferencial. Entendi. Né? Então, ele não vai receber na frente dos impostos. Acontece muito de ter, por exemplo, sendo ação de condomínio ou não, mas normalmente nos condomínios, o credor hipotecário ele entra pedindo a preferência no recebimento do valor. Só que o credor hipotecário ele não tem preferência com relação ao condomínio. O condomínio tem preferência com relação ao credor hipotecário. Então, ele recebe primeiro. Se sobrar, o credor hipotecário recebe. Se não sobrar, ele vai ficar no prejuízo, porque o imóvel também já não está mais ali. Né? Então, se abre um concurso de credores, dependendo da origem daquele credor, ele vai receber primeiro. Né? Normalmente, os impostos... Então, o termo é concurso de credores. Esse é o termo. E na certidão do RGI vem, né? Agora, você tem que ter a penhora registrada, porque você não tem como adivinhar quem mais é credor daquela pessoa que está ali. Né? E na certidão do registro de imóveis vem tudinho ali. Tem penhora disso, penhora daquilo, penhora daquilo. Por isso é sempre bom. O advogado também, ele precisa entender do funcionamento das coisas, que às vezes você não registra a penhora daquele processo, porque é um custo. Né? Às vezes o cliente não tem aquele valor, aí não registra. Ele fica sem a penhora registrada. Se tiver um concurso de credores, ele vai se dar mal, porque ele não está ali. Né? Então tem que estar registrada, porque no RGI vem todas as penhoras e vem na ordem. Né? E a doutora Laura faz esse trabalho, se necessário. Faz parte da nossa análise até porque pode ser que tenha um imóvel com valor muito alto, né? E várias dívidazinhas. Então, você também tem que ver, porque no concurso de credores tem que sobrar dinheiro ali para todo mundo, né? Então, você também tem que ver cálculos. Se tiver uma penhora trabalhista, o crédito trabalhista ele é preferencial. Você tem que ver se aqueles créditos que tem ali vão suportar, o valor da arrematação vai suportar para que você arremate aquilo ali sabendo que não vai sobrar nada para você. Porque se não der,
possivelmente o condomínio vai sobrar para você pagar, né? Então, isso faz parte de uma análise bem feita. Você tem que ver todos. Não é só ver que tem penhora, você tem que ver qual é o débito daquilo ali para saber se vai comportar tudo naquele leilão, para você dizer para o seu cliente, olha, remata, não remata, porque isso vai sobrar para você mais alguma coisa. Está precisando do suporte? escritório@sgleilões.com.br e faz barba, bigode e cabelo. Faz tudo. Aproveita. Vamos lá. Dentro dessa miscelânea toda, que já nós vamos para o assunto de leilão, hein? Já leiloeira. Mas, para fechar esse assunto judicial, aonde entra aí uso capião, né? Essas situações que eu já vi no judicial criar sérios problemas. Isso já está bem pré-definido hoje ou não, doutora? Não muito, né? Porque a gente tem decisões para todos os lados. E o processo de uso capião demora tanto que muito possivelmente você vai rematar o leilão e o uso capião não vai ter sido resolvido, né? Então, a jurisprudência ainda não é muito definida com relação a isso. Falta muita coisa, né? Para você ter segurança completa no leilão, que pode surgir diversas possibilidades daí, né? Eu até agora não vi muitos problemas com o uso capião, né? Com relação a imóveis que foram leiloados e de repente apareceu uma ação de uso capião. Não, ainda mais se acontecer depois. Não tem nem muito o que fazer. Entendi. Então, o uso capião hoje não é um problema como era antes, né? Antigamente era um problema sério isso aí. Falo antigamente, a minha época, né? O uso capião é um problema sério, né? Nossa, o uso capião é um problema sério. É um processo de leilão lindo, né? Tudo bonito, tal, e do nada aparece. Até darem uso capião para terra invadida. Olha aqui. Mas é um processo que demora muito, né? Então, quando você faz. O que a gente tem na lei hoje? Só é dono quem registra. Então, se eu entrar se tiver uma ação contra você e o seu nome estiver lá no RGI, você é o proprietário. Quando não estiver no RGI... Esse seria o certo e o correto. Na minha época, entendeu? As decisões eram coisas assim, tipo loteria esportiva. Né? Enquanto for o seu nome lá no RGI, você que é o dono. Então, não tem... Complicado. É complicado. Mas, doutora, mudando agora, não muito, né? Porque o assunto é o mesmo, mas agora do olhar do leiloeiro, né? A doutora Laura Guimarães tornou leiloeira oficial do Estado do Rio de Janeiro, né? Número 331. Em São Paulo, um leiloeiro com esse número está 40 anos no mercado. Você tem ideia da quantidade de leiloeiro que tem aqui. Então, 331, número bacana, é a leiloeira do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Explica para mim aí, né, a área que você está atuando, se você está atuando como leiloeira ou está muito no começo. Conta para mim um pouco aí da Souza Guimarães Leilões, SG Leilões. SG Leilões é recente, bem recente, né? A gente começou ano passado. Aqui em Araruama, somos sou a única leiloeira, desculpa, na região dos Lagos. Escritório é novo e aquilo, né? Eu sempre fiz isso, só que tive nos bastidores, né? Praticamente. E depois como assessora jurídica e agora sou leiloeira, né? Então, aqui a gente tem muitas empresas para explorar de diversos segmentos, né? Aqui tem banco, tem cooperativa normal, mas tem muitas empresas de coisas antigas, de imobiliário, de veículos. Outro dia, inclusive, eu passei aqui perto de um lugar que é uma loja que vende carros de leilão, que é também a única loja que vende carros de leilão. Né? Não é... O leilão é aquilo que a gente fala, nem todo mundo conhece. Então, é uma região que as pessoas não dominam muito o assunto. Né? Eu espero que agora elas passem a conhecer um pouco Deixando mais. Claro que a doutora Laura trabalha no estado inteiro. Né? Sim, eu posso atuar em todo o estado. Qualquer pessoa do Rio de Janeiro fala, olha, eu tenho uma casa, um antiquário.
pode falar com a doutora Laura. Não é porque ela está na região dos lagos, ela só trabalha lá. Não, trabalha no estado inteiro. Está deixando bem claro isso. Tem muita gente... O leiloeiro regional não funciona muito bem, viu, Laura? O leiloeiro regional. Não. O leiloeiro regional ele está preso, aquilo ali ele está ferrado. Então, ele tem que atuar no banco que está no centro do Rio de Janeiro, ele tem que atuar lá no Cabo Frio, ele tem que atuar em Resende, ele tem que atuar em todo lugar onde precisar dele. Então, deixando claro, né, que é importante você ter uma base, como eu tinha com o Sato lá em São Caetano, né? Em São Caetano nós éramos os únicos, né? Só que isso nunca trouxe leilão para nós. Nunca trouxe. Nós somos os únicos leiloeiros de São Caetano. E daí? Então, a gente tinha que correr o estado inteiro. Nós fizemos uma vez um leilão da Prefeitura de São Caetano e acabou, não fizemos mais nada. Não, a atuação do leiloeiro é estadual, né? Ele vai ter uma base, vai ter um lugar, um escritório com os funcionários dele, mas a atuação dele ela é estadual. E ele pode fazer todo tipo de leilão. Pode fazer leilão de antiquário, leilão de joias, de veículos, de imóveis. Eu já quando eu trabalhava com leiloeiro, já fiz leilão de trilho de trem. Já fiz leilão de jazigo. Né? Fiz leilão de jazigo, né? Então. Também já fiz. Já fiz leilão de móveis daqueles decorados de construtora. Eles decoram um apartamento, aí você pode ir lá visitar aqueles móveis, eu já fiz. Móveis, o espelho também já fiz. Tudo. Então, essa é a diferença, Laura, do leiloeiro que leva a sério a profissão, do leiloeiro que acha que vai entrar no mercado e vai ficar milionário. Na cabeça dele, né? Não, eu só faço leilão... Eu tenho um leiloeiro, que eu vou dizer o nome, claro. Eu só faço leilão de imóveis. Até hoje, não faz nada. Não é, até porque quando você está começando, ninguém vai te dar um imóvel para você vender. As pessoas não te conhecem, né? Não confiam em você. Palavra-chave, capacidade técnica. Essa é a palavra-chave. Quando você chega no comitente, olha, fiz leilão disso, já fiz leilão de jazido, já fiz leilão de trilho de trem, já fiz leilão de galpão, já fiz leilão de mansão abandonada, tá aqui a filmagem com o drone, já fiz leilão disso. O cara fala, porra, cara, vem trabalhar com a gente. Porque na minha época não tinha drone, não, Silvio. Não, estou dando um exemplo aleatório aí, né? Então mostra a versatilidade do leiloeiro. O leiloeiro não tem medo de trabalhar. Em contrapartida, vem o outro que, não, veja bem, convenhamos, todavia, né? Nós aqui, pelo segmento que... O que o comitente quer ver? Papel. Aqui, ó, fizemos esse, fizemos... Está aqui a carta de capacidade, é 90% de venda, está aqui isso. A minha negociação era assim, baseada em documento, entendeu? O que você precisar, eu tenho condição técnica de fazer. Entendeu? Eu estou negociando com você, você me acha um negociador ruim? Não, você é bom, então. Sou eu que vou negociar teus bens. Eu sou o diretor de coordenação, eu sou o cara que comanda a nave aqui. Entendeu? Então, agora, o leiloeiro entra numa reunião e entra quieto e sai calado. E primeiro, quando vai o leiloeiro, já perde 50% do leilão. Por quê? O leiloeiro não tem equipe, o leiloeiro tem que pegar a maletinha dele, o sapatinho velho, e vir aqui, não vai conseguir. Principalmente quem conhece leilão. Quem não conhece leilão, talvez você tenha alguma chance, mas quem conhece, já repara eu já cansei de ver eu sair de uma reunião, o cara pegar o material do outro e jogar no lixo, na minha frente. É sério, é padrão. Isso aí não sou eu que estou falando, não. A maioria dos leiloeiros que eu treino, ou que eu conheço, já viu jogar material no lixo. O famoso papel sulfite, a pastinha de papelaria. O cara coloca lá, grampeia e leva para o comitente. Cadê a pasta personalizada? Cadê o cartão? Hoje tem um cartão, né, de metal que você bate no celular do comitente, vai tudo lá, sua rede, telefone, tal. Os caras adoram isso. Os caras adoram tecnologia. Os caras adoram inovação. Meu leilão online tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Eu lembro, não faz tanto tempo, uns 3 anos atrás, eu cheguei lá e falei, olha,
Esse leiloeiro, o site dele é esse aqui, é o leilão online. Não tem robô aqui. Aí ele olhou para mim e falou, como assim não tem robô? Quem é que garante que o arrematante está brigando com uma pessoa de verdade? Aí o cara regalou o olho e falou, vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, mas o cara estava lá brigando, o veículo R$100 mil, o veículo vale 250. E ele dava 100 mil, o cara deu 110, ele deu 120, o cara deu 130, ele deu 140, o cara deu 150, ele deu 160, o cara deu 170, ele falou, não, já está muito alto para leilão. Não pagou, estou fora. Passou 10 minutos, o escritório do leiloeiro liga para o cara, para o arrematante. Olha, veja bem, o arrematante que deu 170 não vai pagar, recuou, desistiu. O senhor paga 160? Oh, claro, eu compro o carro. Tá. Aí eu falei para ele, se eu te falar, você tinha que pagar 100 mil, porque essa pessoa que está brigando não existe. Pô, mas o leiloeiro tem fé pública. Tem fé pública, mas tem leiloeiro que é bandido, pô. Fazer o quê? Não é a maioria, mas tem. Então, você, em vez de pagar, você pagou 170, você perdeu R$70 mil, você jogou fora, porque o preço original é 100. Sim, verdade. Então, quando você explica isso para o comitente, fala, não tem robô aqui, que não tem manipulação. Entendeu? Ou o cara participa, e tem que ter a cara do leiloeiro. É proibido, por lei, leilão sem leiloeiro. Proibido. E você vê um monte de leilão sem leiloeiro por aí. É uma prerrogativa nossa, né? Só nós podemos fazer leilão. Então, e o cara bate no peito e fala, não, o comitente aceitando, eu faço leilão sem aparecer. Não existe. Entendeu? Nem que seja a Laura aí no escritóriozinho dela aí, né? Um cara dando uma força para ela aí, uma pessoa, e ela faz o leilão. A cara dela tem que aparecer. E eu vejo o leilão sem... O leilão falso só criou o corpo que ele criou por causa do próprio leiloeiro. O leiloeiro deixava o leilão lá e ia assistir Netflix. Deixava lá, ele é inteligente, né? Eu sou um ninja, pô. Então, meu site está ganhando dinheiro para mim, eu estou assistindo Netflix aqui. Que gênio, né? E aí deram margem, os bandidos viram e falaram, porra, um leilão sem leiloeiro, vamos copiar. E copiaram, fizeram o leilão melhor do que o leiloeiro. Os golpistas são bons, cara. Eles são bons. Eles são muito bons. Eu já vi site de golpe mais bonito dos sites que eu ajudo a promover. O site do bandido, cara, é lindo. O pátio, o telefone, você liga lá, tem barulho de carro. É o maior teatro do mundo. Você entendeu? Os caras são bons. O leilão do bandido é melhor do que o leilão do leiloeiro verdadeiro. Então, é bom para o leiloeiro aprender que não se deve fazer absolutamente nada que não seja dentro da lei. Bom, eu quero mandar um grande abraço e um beijo para a querida Caroline de Souza. Olá, cara, leiloeira aqui de São Paulo, viu? Obrigado, Caroline, pela presença, queridíssima. Valeu, queridíssima. Souza também, igual você. Tá vendo? É minha irmã. Gente boníssima. Então, nem parece leiloeira, de tão gente boa que ela é. Eu falo, esses leiloeiros querem me bater. Falam, poxa, você está dizendo que o leiloeiro não é gente boa, não. Não, mas essa que apareceu aí, ela é minha irmã mesmo. É a sua irmã, não é a leiloeira aqui de São Paulo? Não. Eu estou viajando, então, perdão, desculpa. Achei que era a Carolina. Eles têm nesse canal aqui. Manda um abraço para sua irmã. Manda um abraço para ela. Deixa eu colocar um negócio aqui, laranja do lado. Viu, gente? Eu estou fazendo isso aqui, ó, porque eu não sei o que deu na minha câmera que me deixa azul. E para eu voltar à minha cor natural, eu tenho que colocar um papel branco na frente. Então, não estranha, não. O que vale é o conteúdo. Vamos lá. Quais são as pretensões aí da Souza Guimarães
para esse 2025? O que está se planejando de trabalho? Eu sei que você tem muito trabalho em relação à assessoria, isso eu sei, que é a sua especialidade. Agora, em relação à casa de leilões, o que você me conta de novo? Né? Inclusive, os dados dela, gente, estão aqui, ó, rolando aqui, ó, tá vendo? O número da junta dela, o escritório, o e-mail, o WhatsApp, tá aí, ó, WhatsApp. E é interessante que você faz o pacote. Você pode contratar o leiloeiro como você pode contratar a assessoria no leilão. Entendeu? O SAP está dando palestra hoje em dia e lotando, cheio de gente. Entendeu? O SAP está dando palestra. Então, a Laura logo vai fazer barba de bigode de cabelo. Vamos ver. Como leiloeiro agora muda um pouco o foco, né? Como assessoria é um outro tipo de trabalho. A gente ajuda as pessoas a chegarem lá, né? E agora, como leiloeira, eu ofereço os bens, né? Então, vai ser um ano de muito trabalho, tem algumas coisas para acontecer aí, e até aproveito para as pessoas entrarem no site, se cadastrarem para poder receber quando as coisas começarem a sair. Vai para o site e as pessoas vão receber um e-mail com as atualizações, né? Então, tem muito trabalho aí pela frente, tem umas coisas que estão aí para acontecer, acho que em breve já vai ter coisa nova no site. E é uma função diferente, né, Silvio? Eu costumo dizer que o leiloeiro tem uma função social muito importante. A gente resolve os problemas. Eu que o diga. A gente resolve os problemas. Eu já recebi muitas perguntas do tipo: nossa, mas você não tem pena que você vai leiloar o imóvel de uma pessoa, a pessoa vai morar na rua, né? Isso, eu era funcionária do leiloeiro. Você imagina agora como leiloeira essas perguntas como vão acontecer. Mas é uma minoria minúscula. Não, mas tem muita gente que pergunta isso, mas as pessoas não veem o outro lado, né? Quando chega para a gente está resolvendo uma questão. Que, por exemplo, a ação de condomínio, quando você está devendo cota condominial, a cota aumenta para os outros moradores, né? Então, não é justo que os outros moradores paguem pelos inadimplentes. Cada pessoa que deixa de pagar aumenta um pouco, então você paga cota extra por isso. Então, não é coitado, ele vai morar na rua, coitado daqueles outros moradores que estão tendo que pagar mais, né? É uma pessoa que, sei lá, deixa o carro estacionado em um lugar proibido, que a prefeitura vai e recolhe, né? Ele descumpriu a lei, deixou o carro no depósito público, também passou do prazo. O depósito tem prazo para poder manter aquilo ali. Ele não tirou, vai ser leiloado. Por que pena dele? Ele descumpriu a lei e ele não foi tirar o carro, né? Então, a nossa função é muito importante no mercado. A gente faz a economia girar, a gente resolve os problemas. Então, agora, eu sou a solucionadora de problemas. Exatamente. Detalhe muito bem colocado por você, por exemplo, quando eu fazia leilão da Caixa, eu fiz mais de 1.000 leilões da Caixa. É leilão que eu não aguentava mais ouvir a palavra Caixa. É leilão que não acaba mais, verdade. E nem todos são lucrativos, né? Isso é fato. Nem tudo é ouro, né? Mas a pessoa falava para mim: pô, cara, você está colocando o pessoal na calçada, você está isso, você está... Cara, ela tem esse imóvel porque alguém deu dinheiro para ela. Quem foi? O banco, a cooperativa, quem seja lá quem for, deram o dinheiro para ela. Então, o imóvel, desde o início, nunca foi dela. Ela está morando de favor para aquele banco. Enquanto ela paga, ela pode fazer usufruto, ela pode reformar, ela pode melhorar o quintal, colocar uma cobertura, um portão eletrônico. Inclusive, guarda as notas que você pode receber lá na frente. Né? Então, quando você deixa de pagar, que aí que entra o leiloeiro humanista, que é uma tese que eu defendo. Leiloeiro humanista. O leiloeiro pode ajudar o mutuário? Claro que pode. Claro que pode. Como? Arruma um parente aí, consegue uma carta de crédito que vem aqui que eu vou te dar prioridade. Amigão, tua situação está tão complicada que eu vou, junto ao arrematante, se houver, eu vou negociar com ele para ele te pagar 3 aluguéis em outro lugar, te pagar a mudança, né? Enfim, vai ser mais barato do que a emissão de posse.
para o arrematante. Vou usar esse argumento. Né? E você, pelo menos... E ainda vou atrás do que sobejar. Silvio, que palavra é essa, sobejar? Tudo foi pago, tudo foi acertado, o banco ficou com R$30 mil seu. Isso é o sobejar. E o mesmo leiloeiro e seu jurídico vai ajudar o cara. Aí o leiloeiro fala, pô, cara, você está me ferrando, você está indo... Eu falei, cara, você quer que eu abra a mão do direito do cara em seu favor? Eu falei isso na live passada. É o direito que ele tem, entendeu? Você deixa de ser um banco sério para ser um golpista. Quando você fala isso, eu falo mesmo. Então, é muito importante o leiloeiro ter esse lado humanista, mas não o lado que o cara fala, você está tirando as pessoas. Não, ele se tirou. E, em vez de ele negociar, ele fugiu. Em vez de ele conversar com o leiloeiro, ele não liga. Não tem leiloeiro que é ruim. Entendeu? A Laura não. A Laura vai atender, tenho certeza. A Laura não, isso é legal. Vai atender. É o leiloeiro humanista. Você tem que ver o lado de todo mundo. Porque você ajuda quem deve, você ajuda o arrematante investidor e você ajuda o banco. Três situações, entendeu? Quando o leiloeiro trabalha assim, ninguém derruba esse leiloeiro. Pode tentar o que quiser, ele não tem telhado de vidro. Entendeu? Isso é o grande importante. Laura, estamos caminhando para o fim. Te falei que passa rápido. Então, Laura, dê o seu recado aí, né, para o pessoal entrar em contato. Tem 2 minutos para isso. Viu? Eu falei bem, tá vendo? Hoje eu falei bastante, porque falou pra caramba, adorei. Hoje eu falei bem. E aí, só para complementar essa história aí né, da função do leiloeiro, do condomínio, do carro e tal, a questão do banco, tem muita gente também que é revoltada, né? Que, poxa, mas você está protegendo o banco, mas o banco usa aquele dinheiro para emprestar dinheiro para outras pessoas, né? Ah, mas o banco tem muito dinheiro? Tem, mas ele te emprestou. Você descumpriu, né? E tem outras pessoas querendo comprar imóveis também para moradia, né? Então, a gente tem essa função social de resolver os problemas para todo mundo, né? Da melhor forma. Então, é isso. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Me sigam nas redes sociais, SG Leilões, cadastrem no site para receber as novidades. Eu ainda faço assessoria jurídica. Quem precisar de assessoria jurídica para arrematar, eu ainda faço. E esse ano algumas coisas vão mudar, porque vão ter leilões para eu fazer, né? Vai diminuir um pouco a assessoria e aumentar o as coisas vão sendo substituídas, né? Claro. Em algum momento não vai dar para fazer as duas coisas, apesar de poder, mas em algum momento não vai dar para fazer as duas coisas, mas quem é meu cliente não vai ficar na mão, e a gente vai trabalhando aí por todo o estado do Rio de Janeiro, empresas, setor público, judiciário, nós fazemos todos os leilões, e esse ano vai ter coisa diferente aí nas redes sociais. Sigam lá para não perder nada. Né? Laura Guimarães, Jusserja 331, e-mail escritório@sgleilões.com.br, WhatsApp 97254343221, né? sgleilões.com.br e @sgleilões nas redes sociais. Obrigado, Laurinha. Obrigado por ter vindo aqui. Aceito o convite. Sucesso para você, sucesso para a herdeira. Tudo de bom para você aí, viu? Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado pela audiência top. A Laura tem grande audiência, sempre que vem aqui. Então, obrigado por vocês passarem por aqui. E não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, tá? E você quer ver a próxima entrevista, já está no canal. Só dá uma olhadinha lá, que tem o próximo e o próximo. Tem 5 ou 4 entrevistas já pré-agendadas. Obrigado, Laura. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.